Graça e paz, queridos, sejam multiplicadas da parte de Deus. Você está no canal Teologia em Foco e hoje vamos abordar um tema muito importante, polêmico na Bíblia. É a parábola de Jotão, as árvores falante e o desastroso governo do espinheiro. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro dos Juízes, livro dos governantes de Israel. No capítulo de número 9, nós vamos entender a parábola de Jotão, das árvores falante, da videira e também do espinheiro. No capítulo de número 9, versículo de número 8, que diz assim: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, a insistência dessas árvores falantes para a figueira reinar sobre eles. Então disseram de novo: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria labutar sobre as árvores? Já que a videira não quis reinar, as árvores foram até o espinheiro. Verso de número 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro: Ora perpicaz dele, se na verdade me ungi rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Nós temos aqui uma parábola de Jotão, filho de Gideão. Nós temos aqui neste capítulo de número 9, eu quero fazer duas partes desse vídeo porque é muito assunto somente nesse texto aqui, que nós vamos entender que do capítulo 1 de Juízes ao capítulo de número 8, nós vemos uma sequência de fatos ocorridos. Nós vemos o pecado de Israel, nós vemos a opressão do povo, dos inimigos sobre Israel, nós vemos e podemos entender o clamor de Israel pelo livramento, nós vemos Deus escolhendo, e o povo também, um juiz sobre Israel. Nós temos a pessoa de Gideão, que foi um dos ilustres juízes de Israel, que teve uma vitória sobre os midianitas, e nós temos um período de paz. Mas dentro desse período de paz, em que Gideão ele se consagra à sua vitória por meio de uma trombeta de um livramento, em que Deus agora dera livramento a Israel através de Gideão dos midianitas, nós possamos entender que esse período de paz desencadeia-se dentro da própria casa de Gideão, por um descuido dele, uma grande guerra, um massacre em massa, uma violência domiciliar, uma violência familiar. A disfuncional histórica família de Gideão desencadeia-se quando Gideão está em paz. Ele está agora no seu conforto. E segundo a história bíblica, Gideão, ele contrai muitas mulheres. Ele está agora em paz porque havia vencido a guerra e as batalhas. E percebe-se que Gideão, meus queridos, ele está agora no momento de mordomia, de conforto e de quietude. Mas Gideão vai até a cidade de Siquém contrair um relacionamento com uma siquemita, moradora de Siquém, e essa mulher vinha a ser concubina de Gideão, e dentro desse relacionamento nasce uma criança, por nome de Abimeleque. Para você entender a história, as árvores em que a própria parábola de Jotão, filho de Gideão, vai mencionar, é que agora Gideão ele foi convocado pelo povo de Israel para se tornar-se rei, para consagrar-se rei. Gideão rejeita, porque Gideão entende que a vitória que ele conquistara não veio das suas próprias mãos.
Não foram as suas mãos que trouxeram o livramento, mas as mãos de Deus. Mas as árvores em que a parábola de Jotão vai mencionar é o próprio povo de Israel insistindo para ter um rei, e escolhe a videira. Quem é esta videira? Gideão é a videira. Então disseram as árvores a videira ou figueira: venha tu e reina sobre nós. Nós possamos entender que o povo estava incansavelmente querendo que Gideão reinasse, mas Gideão não quis. Mas o perigo está aí, a rejeição de Gideão para governar o povo de Deus, dentro desse matrimônio ilícito que ele teve, um relacionamento aberto que ele teve com essa siquemita, nasceu esta criança por nome de Abimeleque. E esse Abimeleque era presunçoso, era um filho ilegítimo, era um bastardo que queria reinar sobre o povo. Ele queria tramar uma traição contra Israel, contra a casa de Gideão, para que ele pudesse tornar-se rei. Ele se promoveu o governador. Mas para que isso acontecesse, Abimeleque teria que enfrentar 70 irmãos. Ele teria que ganhar esta causa, ele teria que advogar sua própria causa contra 70 irmãos. 70 irmãos que se dispuseram a ir contra ele. 70 irmãos que não concordaram em que ele reinasse sobre Israel. E percebe-se que na história esse caos se alimenta-se da avareza e da ganância, da soberba e do coração presunçoso de Abimeleque de tornar-se maior do que seus irmãos e até mesmo mais do que Gideão. Gideão agora morre. E o que acontece? Se as árvores que são o povo de Israel querem um rei, Gideão não quis reinar, acaba morrendo, quem vai sobrar? Abimeleque. Aquele que tem um desejo de reinar sobre os outros. Aquele que tem um desejo de tornar-se maior do que os outros. Mas o que ele vai fazer? O maior massacre da sua história. Um trono, um reinado que foi construído em banho de sangue. Abimeleque vai agora até os siquemitas, vai reunir os rebeldes com ele e vai matar 70 irmãos. Mas o que acontece? A história dá um deslumbre sensacional. Jotão, o filho menor, ele se esconde. Ele se esconde para não morrer. E ele vai clamar contra os cidadãos de Siquém, dizendo: olha, vocês estão errados. Vocês estão colocando o espinheiro para reinar sobre vocês. As árvores, povo de Israel. A figueira ou a videira, segundo a sua tradução da Bíblia, Gideão, que rejeita. O espinheiro é Abimeleque. Abimeleque teve de matar 70 irmãos, o maior fratricídio da Bíblia, o maior massacre familiar da história, em que mata 70 irmãos para ter um trono, um nome de rei, para ter uma coroa. A que ponto chega um homem ambicioso para tomar a posição elevada mais do que os outros, matar seus próprios irmãos para ter um lugar de honra? E esta parábola em que Jotão está, na verdade, nos trazendo a alusão dessa história é que quando Deus ele está guardando a nossa vida, não importa quem se levante contra nós, não importa quem trame contra a nossa vida, se Deus tem um propósito para com você, Ele vai guardar, Ele vai preservar a tua integridade. Jotão, ele escapa por um livramento, ele escapa por uma oportunidade, houve um escapismo para a vida dele. Abimeleque se torna o rei de Siquém, porque Gideão rejeitou. Quantas vezes rejeitamos aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos? E muitas das vezes, por rejeição, a consequência dessa rejeição trará sobre não apenas nós,
mas sobre a nossa descendência. Um evento apocalíptico, um evento desastroso. O que nos chama a atenção nessa história é: não rejeite a oportunidade quando Deus traz a você. Não rejeite a oportunidade de Deus honrar a sua vida quando chegar a sua hora. Gideão rejeitou. Gideão não quis, mas Abimeleque, por trás de toda oportunidade, tem um Abimeleque que quer se sobressair. Por trás de toda oportunidade que chega até nós, tem um Amã querendo causar uma forca. Por trás de toda oportunidade, sempre tem um Judas para trair. Então o que aprendemos nessa história? Que não adianta nós corrermos daquilo que Deus quer que nós façamos. Não adianta correr, se esconder. Deus preservou a vida de Jotão, filho de Gideão, para que ele pudesse contar essa história. O maior patricídio que aconteceu. O massacre de derramamento de sangue por causa de uma oportunidade que Gideão rejeitou. Fique um alerta para a sua vida. Não rejeite aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. E tudo quanto vier nas tuas mãos, diz um versículo em Eclesiastes, faze-o com tua força. Não rejeite a oportunidade enquanto haver tempo, pois sempre tem um Abimeleque, um espinheiro, sempre tem um desastroso querendo roubar o que é seu. Que Deus abençoe. Está explicada esta parábola de Jotão. As árvores, Israel; a figueira, Gideão que rejeitou; o espinheiro desastroso, truculento; o espinheiro sanguinário, fraudulento, Abimeleque. Cuidado, Abimeleque quer correr contra a tua vida. Ele quer tomar o que é seu. Não rejeite a promessa de Deus. Deus abençoe, viu? Fica um alerta para a sua vida. Abraço, até a próxima.